Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Do verso 1 ao 11. O tema desse sermão é tente mais uma vez. Está disposto? Está disposto a tentar mais uma vez? Então fala para o teu irmão do teu lado, mas fala com força também, fala com convicção. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Fala grosso com ele. Tente mais uma vez. Nós não fomos feitos para desistir, mas nós fomos feitos para prosseguir. O crente foi chamado para prosseguir, de glória em glória, de fé em fé. Amém? Portanto, desistir não é de Deus. A palavra de Deus diz assim que o Deus não se agrada daquele que deixa o arado, aquele que abandona, que desanima. Se Deus colocou um propósito no teu coração, um objetivo no teu coração, lute por ele. Brigue por ele. Mas nós brigamos até pela salvação, nós temos que lutar pela salvação. Jesus mesmo disse, falou, o reino, a partir de hoje, é conquistado por força. É por força. Porque existe um ser, amados, que ele é esperto, ele é terrível, ele tem milhões de anos na nossa frente. E o objetivo dele é fazer você desistir, é fazer você parar, é fazer você largar, abandonar. Por isso, meu amado, não desista. Não desista. Teve um caso de um seminarista. Ele se formou, depois de 4 anos no seminário, ele se formou. Ele era do Rio de Janeiro. E foi logo em seguida, foi consagrado pastor, né? Ele tinha o direito, formado em teologia, mas o sonho dele era subir no púlpito da sua igreja e pregar, uma igreja grande, da Assembleia de Deus, não era batista não. Infelizmente não era batista, era da Assembleia. E essa história aconteceu com esse pastor lá do Rio de Janeiro. E esse jovem pastor tinha o desejo de pregar para as multidões, subir no púlpito e pregar para as multidões. E o seu pastor, conhecendo o sonho do seu coração, pastor da Assembleia é dura, mas batista não. Mas da Assembleia. Tem assembleano aqui, mas? Então preciso mudar aqui. Brincando. Eu amo os assembleanos, amados. Eu comecei numa igreja, assembleia, né? Na Assembleia. Mas esse pastor, seu pastor, conhecendo o desejo desse jovem pastor, ele falou: você vai conduzir uma igreja. Ele falou: opa! Agora que o fogo vai descer. E o pastor enviou ele para Maranhão, amados. Isso há 20 e tantos anos atrás. E ele chegando lá, a igreja era uma tapera, onde os membros iam lá de chinelo de dedo, né? Os pés tudo rachados. Lá não tinha aquela orquestra, né? Não tinha aquele púlpito, não, era uma tapera. E as pessoas lá, o dízimo das pessoas lá, a oferta era galinha, era ovo.
E ele passou um aperreio danado lá, passou uma dificuldade danada lá. E ele chegou a um certo ponto que ele falou: eu vou desistir, eu vou parar, eu vou entregar o meu cargo ao meu pastor. E tinha um orelhão na cidade, e ele com aquele propósito no seu coração, que muitas vezes a gente, no meio das dificuldades, a gente tende a parar, né? Tende a desistir. E ele, no seu coração, colocou esse propósito. Ele correu no orelhão. Naquela época existia orelhão ainda, hoje quase não se usa mais, né? E ele colocou a ficha no orelhão para falar com o seu pastor, ligar para o seu pastor e entregar o seu ministério. E quando ele pegou no microfone, quando ele pegou no quando ele pega no telefone, né? Ele ouve uma voz: covarde. E jogou o celular assim, como se fosse tomado um choque. Um choque na orelha, irmãos. Não é fácil. E ele pegou o telefone, colocou novamente no ouvido, e ele ouviu novamente a mesma voz: deixe de ser covarde. Era o Espírito Santo falando com ele, amados. Deixe de ser covarde. Não se acovarde diante das circunstâncias. Não se acovarde diante daquilo que as pessoas falam de você. Não se acovarde diante das adversidades. Pelo contrário, avance. Avance. Amém? Deus não se agrada, amados, daqueles que voltam atrás. Eu quero aqui citar essa palavra aqui para que nós possamos ouvir, meditar na palavra do Senhor. Todos acharam aqui? Lucas 5, diz assim: olha, aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Tem pecador aqui, amados? Aleluia, graças a Deus, porque eu não estou sozinho, né? Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Ei, André, pescador de homens. O que você acha? Amém. Pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Pai amado, por esse momento do qual o Senhor nos
proporciona de estarmos aqui, Senhor, na tua casa essa chamada casa de oração. Eu te louvo, Pai amado, por cada vida que aqui está, cada coração que aqui está, Pai amado. E se aqui estão, Senhor, meu Deus, é tão somente por causa da tua vontade, do teu querer e do teu propósito, Senhor. Pai Santo, que a tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações, segundo a tua vontade. Eu, pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que rouba a tua palavra. Leva, Senhor, meu Deus, a cada coração cativo que aqui está, Senhor, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, quando eu leio um livro, quando eu leio uma porção da palavra de Deus, eu consigo entrar no texto, eu consigo mergulhar no texto, parece que eu estou vivendo aquele momento, quadro a quadro. Eu parece que estou vivenciando aquele momento. Eu vejo Pedro, depois de ter pescado a noite inteira no mar, pescando, e Pedro tinha uma companhia, Pedro tinha uma empresa de pesqueiro, né? Ele e os seus sócios, um homem que conhecia o mar, um homem que conhecia as estações da lua, um homem que sabia o que é pescar. Às vezes a gente vai pescar porque gosta de pescar, eu gosto muito de pescar, às vezes fica sentado ali, horas e horas, nem beliscar, não belisca, né? Mas Pedro era um empresário da pesca, deveria conhecer tudo em relação à pesca, e ele passa a noite inteira pescando, e não consegue trazer um só peixinho para casa. A palavra de Deus diz que ele estava lavando as redes limpas, né? Estavam limpas, ele só estava limpando as redes, cabisbaixo. Eu até imagino Pedro ficar murmurando: ó dia, ó vida, ó azar, né? Parece o Lipe. Pedro, um homem estourado, né? Um homem bravo, devia estar batendo no barco, devia estar chutando os cachorrinhos, porque não conseguiu pegar nada naquela noite. E de repente aparece Jesus, o povo apertando ele de lá e para cá, e ele vendo meio apertado, numa situação meio difícil, o que ele faz? Ele entra no barco, pede para Simão: Simão, vou entrar no teu barco assim, você empurra ele um pouquinho, afasta ele um pouquinho aí, porque eu vou pregar e vou ensinar. E Jesus pregou e ensinou a multidão de cima do barco. Jesus era inteligente, amados. Ele usava o vento ao seu favor, porque o mar sempre sopra para a praia, não é? Então, quando ele pregava, a sua voz era difundida. E ali ele pregou e ensinou. E depois que ele pregou e ensinou, ele levou Pedro para dentro do mar. Falou: Pedro, joga o teu barco para dentro do mar. E Pedro falou: quem entende de pescaria sou eu. Eu acredito que ele deve ter falado isso para Jesus. Quem entende de pescaria sou eu, quem manda no barco sou eu, a empresa é minha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou cônscio dos meus atos. Você agiu assim alguma vez, senhor? Você teve uma atitude dessa? Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço. E talvez Pedro tenha questionado a Jesus, e Jesus manda que ele se afaste do barco, mas ele faz um ponto de interrogação, de exclamação: Senhor, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele fez o que Jesus mandou, afastou o barco um pouquinho para dentro do mar, e ali eles lançaram a rede, e chegou a pegar tanto peixe, que eles não conseguiam trazer para o barco. Tamanha era a quantidade de peixe, aquilo que ele não conseguiu fazer a noite inteira, em apenas alguns minutos, ele fez para a semana inteira. Jesus é bom, fala a verdade. Jesus é bom, amados. Ele arranca água de rocha. Ele faz chover em terra seca. Ele abre porta aonde não tem porta. Jesus. E no meio desse fato, no meio desse acontecimento, o que acontece? Ele chama o outro barco para ajudar eles a arrancar o peixe da água.
Veio outro barco também e encheu aquele barco, a ponto de quase eles afundarem, a ponto de quase eles irem a pique. Esse fato aconteceu logo no princípio do ministério de Jesus. Esse fato mudou a vida de Pedro. Pedro, diante dessa situação, ele olha para Jesus e se afasta de Jesus, e pede para Jesus: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu na pessoa de Jesus a divindade, ele reconheceu na vida de Jesus Deus, ele se prostra diante de Deus, ele se prostra diante de Jesus e o adora. Que vitória, amados, que virada que Jesus deu na vida desse homem. E ele, depois, admirado de ver toda essa situação, como se não se bastasse, Jesus chega para ele e fala: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de alma. Aleluia. E o que eles fizeram? Jesus foi embora, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Assim como Jesus, ele fez uma virada na vida de Pedro, Jesus fez uma virada na minha vida, ele pode fazer uma virada na tua vida também. Ele pode, amado, mudar essa situação, ele pode mudar esse quadro, assim como ele mudou o quadro de Pedro, que estava desanimado, já estava desistindo, não dá mais, desse jeito não dá, meu casamento não está bom, o meu dinheiro está pouco, a dívida está grande, assim não dá, e não vai dar mesmo. Mas eu percebo que quando Jesus entra no meio da situação, quando Jesus toma as rédeas da situação, o jogo vira. Aquele que estava perdendo 2-0, agora é 2-1. Agora é 2-2, é 3-2, é 4-2, porque Jesus é vencedor, amados. Jesus é vencedor. Eu aprendo nessa lição, meu amado, que nós não devemos desistir. Por mais difícil que seja a situação, por mais controversa que é a situação, eu aprendo que a gente não deve desistir, e que a gente deve tentar mais uma vez. Tente mais uma vez. Não se acovarde diante das circunstâncias, não se acovarde diante de palavras de pessoas ou de terceiro, mas pelo contrário, avance, 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 meu amado, em nome de Jesus. Amados, para que Jesus venha virar o jogo dessa situação, para que Jesus venha virar o jogo na tua vida, eu aprendo aqui, amados, eu tiro aqui desse texto 4 lições. Primeira delas: deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa Jesus não somente entrar no teu barco, mas que ele venha comandar o teu barco. O que foi que aconteceu com Pedro? Ele entrou no barco de Jesus e logo já estava comandando o barco. Amados, tem áreas na nossa vida que é só eu. Jesus, quando ele entra na nossa casa, amado, ele quer ocupar a cada cômodo da casa. Quando ele entra num coração, ele quer ocupar a cada espaço, a cada polegada quadrada desse coração. Por mais que você domine esta área, por mais conhecimento que você tenha nesta área, por mais segurança que você tenha nessa área, ele quer governar esta área na tua vida também. O crente, amado, muitas vezes quer viver com Jesus, quer andar com Jesus, mas aqui não. Aqui quem manda sou eu. Eu conheço, eu fiz teologia, eu já li a Bíblia 3 vezes, eu oro, eu jejuo. Não, aqui quem manda sou eu. Minhas finanças? Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Parece que Jesus quer ocupar, amado, a casa, o barco inteiro. Não é somente um cômodo, não. Não é só uma parte da casa, não. Não é só a parte do barco, não. Ele quer o barco inteiro, meu amado. Ele pode? Pode. Ah, se ele pode, amados. Tem áreas nas nossas vidas, amados, que nós trancafiamos. E Deus, ele é muito cavalheiro.
Ele não é que nem o diabo. O diabo chega e mete o pé. Ele entra à força. Mas Jesus não. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a tua porta, entrarei. E lá nós cearemos. Aleluia. Deixa Jesus tomar conta do teu barco, meu amado. Deixa Jesus tomar conta dessa situação. Por mais controle, por mais domínio que você acredita ter, Ele pode ir além de você. Ele pode ir além da tua capacidade. Ele pode ir além da tua força. O barco é dele. Quem governa é Ele. Quem manda é Ele. Quem direciona é Ele. Quem sustenta é Ele. E nós, como crentes no Senhor Jesus, a gente deve reconhecer isso. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos que nós devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, para que tudo nos vá bem. Isso não quer dizer que quando uma porta se fecha, você vai sair dando glória a Deus. Não, meu amado, não é bem assim. Mas nós devemos reconhecer que o Senhor tem propósito em todas as coisas. O nome dele é glorificado nisso. Uma vez eu estava orando, já contei esse testemunho para os irmãos. Eu trabalhava numa empresa e eu prestava serviço terceiro para aquela empresa. E eu estava orando em casa antes de ir para o trabalho e o Senhor falou forte no meu coração, de uma maneira diferente daquela manhã. Falou: olha, sou eu que te sustento, sou eu quem te guardo, sou eu que te mantenho de pé. Eu, amém, glória a Deus. Eu louvei a Deus por aquele momento e saí glorificando a Deus e fui trabalhar. Chegou lá, tinha um monte de gente na minha frente. Nosso trabalho era carregar borracha e já tinha várias pessoas na minha frente. Nós éramos acho que em 8. Eu acho que eu me atrasei, fiquei um dos últimos. Mas eu chegando lá, já me deram um recado: olha, estão te chamando lá em cima. Não me lembro o nome do encarregado, mas está te chamando lá em cima. E o pessoal até começou a tirar, né, debochar de mim. Falou: está assim com os homens e tal, não sei o quê, né? Falei: amém. Cheguei lá, meu chefe falou: olha, a gente está passando por dificuldade, a gente está passando por... Eu falei: ah, Jesus. E a gente está dispensando o teu trabalho, está dispensando o teu serviço. Na hora me veio aquela palavra do Senhor no meu coração: sou eu quem te sustento. Sou eu quem te sustento, você depende de mim. Naquele momento deu vontade de dar glória a Deus, mas se eu falasse aquilo, ele ia se escandalizar. Mas eu saí dali louvando a Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, como disse Paulo. Ele está no comando de todas as coisas, meu amado. Ele é quem governa e nós devemos reconhecer isso. A vida do cristão, ela não é feita de coincidência, mas é feita de cristocidência, porque a nossa vida está centrada em Cristo. Amém? E a gente precisa vivenciar isso, a gente precisa acreditar nisso, amados, senão a gente vai ficar murmurando, praguejando, reclamando, quando é Ele quem está trabalhando, quando é Ele que está operando. Muitas vezes, amados, nós nos encontramos lutando contra Deus, muitas vezes nos encontramos lutando contra a vontade de Deus. E quem ganha a briga? Quando a gente briga com Deus, quem ganha a briga? É Ele, meu querido. Você já entrou perdendo. Amados, não procure entender a mente de Deus. O crente foi chamado não para o ABCD. O crente foi chamado para obedecer. Né, Tati? Não foi chamado para aprender o ABCD, não. Foi chamado para obedecer. Ele falou: faça. Ele mandou: faça. Manda quem pode. Obedece. Então, meu amado, você cria juízo. Permita que Jesus venha governar o teu barco, que Ele entre no teu barco, que Ele comande o teu barco. Outra lição que eu aprendo com Jesus:
Amados, que nós devemos crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, amado, é fantástica. Que Pedro falou para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. A palavra de Deus é tremenda. Quando eu analiso, quando eu passo a pensar na palavra de Deus, amados, eu dou risada, eu choro. Por isso meu pai falava que quem lia a Bíblia ficava louco, ficava doido. Eu acho que eu fiquei doido também por causa da palavra de Deus. Aonde que pode uma coisa dessa? Quando a gente lê no livro de Josué, que quando Josué orou, o sol parou. O sol parou. Ele estava guerreando com uma nação, e no meio da guerra ele orou e falou: Senhor, para o sol. E o sol ficou parado bem nas vistas, bem de frente dos seus inimigos. Irmãos, como é que pode o sol parar? Aliás, que a gente entende cientificamente que não foi o sol que parou, mas foi a terra que parou. Porque o sol está parado, não está? Pelo que a gente entende, o sol, a terra, ela gira em torno do sol. Durante 365 dias, ela forma uma volta em torno do sol. Em volta dela, 24 horas. Então é a terra que estava em movimento, o sol estava parado. Mas a Bíblia diz que o sol parou, a terra parou, na verdade. Irmãos, como é que pode a terra parar? Imagina você, um veículo em alta velocidade, 120 por hora, e de repente você enfia o pé no freio. O que acontece? Vem tudo para cima. Quem está lá, se tiver sem cinto de segurança, é pior ainda. Porque um corpo, um objeto em movimento, ele não tende a parar bruscamente, não é? Imagina a terra, parou a terra, o mar vai avançar sobre a terra, os rios vão transbordar, vai tudo virar um montoeiro só, porque a terra de não sei quantas, esse eu não lembro desse cálculo, qual o tempo de rotação da terra, não lembro, mas ia fazer um estrago todo. Mas a Bíblia diz que a terra parou, é a palavra de Deus. A Bíblia falou, ou aliás, a Bíblia fala que nunca havia chovido na terra. Eles chamam um homem chamado Noé, fala: Noé, prepara um barco. Coisa de louco, irmãos. A palavra de Deus, se a gente for analisar nas suas minúcias, é loucura. Nunca havia chovido sobre a terra. O homem nunca entrou no mar, e Deus manda ele fazer um barco. Se viesse falar para mim, eu falei: ou eu estou doido, ou é Deus está doido. É a palavra de Deus. E Noé fez um barco. 100 anos depois, houve o dilúvio, inundou toda a terra. A Bíblia fala que Deus tirou um povo do Egito para levar para uma terra que manda leite e mel. Mas de repente eles chegam num certo caminho que havia só o mar vermelho. E o pessoal começa a murmurar, porque não entende a vontade de Deus, não compreende a vontade de Deus. Moisés trouxe a gente aqui para morrer. Mas a palavra de Deus diz que o mar foi rachado no meio. Foi jogado água de um lado, jogado água de outro lado, e eu consigo ver vocês aqui como o mar dos dois lados, e o chão seco, para o povo dele passar. Dá para entender isso, amados? Essa é a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de um homem que ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Pode uma coisa dessa? Não é loucura? Mas eu creio que é verdade, porque ela é a palavra de Deus. E o crente, ele não anda pelo que ele vê, mas ele anda pelo que ele crê.
A palavra de Deus é loucura. E ela deve ser verdade, o caso de Jonas, porque o próprio Jesus tomou ele como modelo. Assim como Jonas esteve no peixe durante 3 dias e 3 noites, assim também convém que o homem, o Filho de Deus, permaneça na terra, na barriga da terra, durante 3 dias e 3 noites. Não é loucura? Por isso que Paulo escreve na carta aos Coríntios, que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chamou as coisas deste mundo, as coisas sábias desse mundo, para confundir aqueles que são. Chamou aqueles que não são para confundir aqueles que são. A palavra de Deus é loucura. Mas nós devemos crer na palavra de Deus, cegamente, meu amado. Creia na palavra de Deus. Onde já se viu, Pedro estava preocupado, Pedro estava sem dormir, porque ele não conseguia pagar os impostos dele. O que Jesus manda ele fazer? Pedro, vai pescar. Não é loucura? A palavra de Deus, amados, à vista dos olhos humanos é loucura. Mas se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, vai acontecer, meu amado. Porque ele tem poder. Pedro foi pescar, e lá ele tirou o quê? Uma moeda da boca de um peixe. Você já pensou? Não tenho dinheiro para pagar a conta de água, nem a conta de luz. Chega o André lá, de vez de me emprestar o dinheiro, vai pescar, pastel. E eu duvido dele. Você é louco, André? Olha a minha situação, você manda eu pescar. Mas eu obedeço a voz do André e vou pescar. E lá pego o peixe, lá tem umas verdinhas lá, na boca do peixe. O que tem desenhado lá? Uma garopa, né? É garopa? Faz tanto tempo que não vejo essa nota, não lembro mais. É possível? É, amados. Tudo é possível ao que crê, meu amado. Se a palavra de Deus diz que faz, é porque ela faz. Se Jesus prometeu que ele vai voltar, ele vai voltar. Se ele prometeu que estaria conosco todos os dias, é porque ele estaria conosco todos os dias. Outra lição que eu aprendo também, amados, nessa lição aqui, que nós devemos compartilhar as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Pastor Edmir? Ei, meu amado, a paz, varão, tudo bem? Glória a Deus. Pastor Edmir, amados, nosso irmão que sempre tem aí, está conosco aí nos abençoando, é hoje que ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Junto com vocês, é claro, né? Irmãos, nós devemos compartilhar as nossas necessidades. Olha, se Pedro não chamasse o outro barco, ele ia afundar, não é? A gente precisa compartilhar as nossas necessidades também, amados. A gente muitas vezes coloca no Facebook: eu estou passando por isso. Fulano fez isso. Eu briguei com meu esposo. Está lá compartilhando com Deus, não, está compartilhando só com o mundo. No Facebook não é assim? Que compartilha? É ou não é? Vocês estão escondendo ouro. Mas está passando por uma situação difícil? Chama o irmão, vamos orar junto. Ora pela minha vida. Está passando por uma dificuldade? Clame a Deus, faz uma campanha, compartilhe com o teu irmão a tua necessidade. Eu sempre falo para os irmãos: está precisando de dinheiro? Procura o pastor Fantini para a gente orar, porque eu também não vou poder fazer nada por você, mas vamos orar. Mas a gente deve compartilhar as nossas necessidades, as nossas fraquezas com os irmãos, mas irmãos de fé, que possam nos ajudar com uma palavra. Deus pode usar a boca do irmão ou não pode? Lógico que pode, meu amado. Ele usou o jumento, pode usar o irmão também. Então, meu amado, compartilhe. Amados, quando a gente está só comigo, a minha necessidade, a minha dificuldade, só está comigo, o problema é meu. Isso quem fala é minha esposa.
E é somente meu. Agora, quando eu compartilho com os irmãos, o problema agora é nosso. Amém? Irmãos, eu estou precisando de dinheiro para pagar a conta de luz. Quase R$1.000 para pagar a conta de luz. Eu não tenho dinheiro para pagar. Enquanto eu não passar para a igreja, o problema vai ser só meu. Mas quando eu compartilhar com a igreja, o problema também vai ser de vocês. Não vi, eu vi pouco amém aí, viu? Eu vi pouco amém. Irmãos, vão tirar esse escorpião do bolso aí. Mas, amados, nós temos que compartilhar as nossas necessidades com os santos, que através da oração do justo pode muito em seus efeitos. Você crê nisso ou não? Então compartilhe a tua necessidade, a tua fraqueza, não só com o pastor, mas irmãos de confiança, que a gente possa confiar. Irmão, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração na minha casa, vamos fazer um jejum por essa causa, por aquela causa. Mas nós estamos compartilhando a nossa necessidade. Tem muito crente que fica depressivo, se coloca sentado no meio do caminho, cabisbaixo, passando por dificuldades. Não, meu amado, compartilhe com alguém. Alguém pode estender a tua mão, alguém pode te ajudar, alguém pode ter uma palavra de consolo, alguém pode ter uma palavra de cura para o teu coração. Creia nisso em nome de Jesus. Compartilhe as tuas necessidades. E por fim, meus queridos, o que eu aprendo aqui, amados, que nós devemos reconhecer o poder de Deus. É tão bom quando a gente reconhece, amado, que é Deus na nossa vida. Não só quando você está com o bolso abastado, não. Não quando você está tudo bem, não. Em todos os aspectos. Reconhecer o poder de Deus. Reconhecer quando Deus está... Irmãos, isso só quem vê são pessoas espirituais, que têm a mente de Cristo. Eu tive uma experiência esses dias atrás, e eu achei fantástico. Fui tirar o passaporte para viajar, e depois tinha que passar aqui em São Paulo, não era na embaixada, é um outro lugar. E você tem que levar os documentos, tudo. E eu tinha que estar, meu horário estava agendado para as 10 horas. Eu, como não conhecia o lugar, eu saí de casa, disse que era 8 horas, 8 e pouco eu saí de casa. E fui. Quando eu cheguei no lugar lá, já era 10 para as 9. Aí, como estava cedo, eu estacionei o carro, conversei com o dono do estacionamento, conversei um pouco com ele e tal, e fui para esse lugar. Chegando lá, eu olhei assim, aquela filona, assim, aquela fila que ia embora. Eu já cocei a cabeça, falei, meu Jesus. E chegando assim, na calçada, a pessoa, veio um negão, pode falar negão, né? Pode. E na calçada, ele foi pegar minha pastinha e eu já, opa! E eu vi ele assim, né, escrito assim, ó, precisa de ajuda, né? Mas ele deu um passo atrás, ele falou, não, eu quero te ajudar, né? Você vai pegar a autorização do visto? Eu falei, isso aí. Ele falou, então vem cá. Ele pegou, você fala com aquele guarda ali. E eu olhei aquela filona do lado assim, não, acho que você tem que pegar a fila. Mas ele mandou, eu vou. Fui lá, falei com o guarda bateu uma revista de mim, falou, vai lá e fala com aquele outro guarda. E eu olhando aquela filona, falei, Jesus, eu vou estar enroscado hoje. Chega lá, o guarda, está com o celular? Eu falei, estou, desliga ele, desliguei. Você senta naquela cadeira ali, fica lá. Falei, o que eu vou fazer? E a fila crescendo. Daqui a pouco a moça do balcão chamou, por favor, vem cá. Eu fui lá. Ela olhou meus documentos, então, pega essa lista aqui, essa faixa verde aqui, ó, e vai andando acompanhando ela. Tá? Eu me sentia um bobo. Se eu fosse um bobo, sem saber para onde eu ia. Mas já que mandaram, eu fui. Chega lá em cima, aquela filona também, os corredores aqui, veio o rapaz e falou, o senhor entra aqui, ó, nesse corredorzinho. Amém. E aquele corredorzinho estava vazio. Fui lá, cheguei, tinha uma senhora na minha frente,
Mas eu me toquei. Era uma velhinha que estava na minha frente. Estava a manhã meio fria, eu estava com meu bonezinho, e acho que aquele bonezinho dá a impressão que é meio velho, né? Aí que eu fui me tocar, me deram por, como que é, melhor idade, né? O idoso, não sei, a lei do idoso. Hã? É, preferencial, isso. Aí chamaram a velhinha, e eu fiquei lá. Aí a moça me chamou, ela olhou os documentos e tal. Falou, você vai naquele guichê ali, para tirar foto e marcar lá os dedos. Fui lá, parei na fila, o rapaz falou, vem cá, me levou na fila, fui lá. Que nem boba mais, eu me senti um bobo. E quando eu falo que nem bobo mesmo, porque me fazia um bobo, né? Aí me chamou, já logo fui lá, tirou a foto, marcou lá, tirou os dedos, marcou os dedos. Falei, tá, pessoal, semana que vem o senhor pode estar no cônsul, na embaixada. Falei, mas é só? Falar que demora, né? É demorado? Não, é só. Saí sem entender nada também. Peguei e vim embora. Quando eu cheguei no estacionamento, o senhorzinho lá veio, ué, o que foi? Não deu certo? Rapaz, não sei, eu acho que deu. Não levou nem 20 minutos. Era 10 para as 10, meu horário era 10 horas lá. Era 10 para as 10, eu estava em casa. Até a pastora perguntou, ué, não deu certo, o que aconteceu? Deus é bom, amados. Deus é bom. Sabe, meu amado, não liga não. Deixa o Senhor Jesus conduzir o teu barco. Ele tem o melhor para você, não fica questionando não. Você perde a benção. Eu podia brigar com o guarda, falei, não, senhor, eu vou pegar fila. O guarda certamente ia falar, então vai e pega. Às vezes brigamos com Deus, amados. Quando Ele quer o melhor para nós, a gente fica discutindo com Ele. A gente fica murmurando, fica questionando a Deus. Quero dizer uma coisa, meu amado. É Deus que nos conduz. Jesus, Ele tem o melhor para você. Tem o melhor. Para de brigar com Deus. Não desista não. Não desista dEle não. Não desista de andar nos caminhos do Senhor não. Eu sei que talvez você tenha passado por lutas, dificuldades. Eu sei que você está passando talvez por uma fraqueza emocional, espiritual, não sei. Mas o Senhor Jesus manda dizer uma coisa: não se acovarde diante da circunstância. Não desista. Adore a Ele. Não faça como Pedro, não, depois que viu que tudo aconteceu, foi adorar a Deus. Não, meu amado. Está doendo? Dá glória a Deus. Está chorando? Dá glória a Deus. Está feliz? Dá glória a Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Pastora Dibi, Deus tem cuidado de vós. Aquilo que Ele tem para você, meu amado, talvez não chegou ao teu entendimento. Talvez não tenha subido à tona do teu coração. Porque aquilo que Ele preparou para nós, amados, jamais subiu à mente humana. Isso é o que Deus tem para você, meu amado. Falo com toda a autoridade, em nome de Jesus. Para você, igreja, Deus tem o melhor para você. Creia nisso. Viva o melhor desta terra. Coma o melhor desta terra. Que é o que Ele tem para você. Ele é teu Pai. Ele é o nosso papai. Abba Pai, papai. Qual é o pai que não ama o seu filho? Ele tem o melhor para nós, amados. Por isso, adore, reconheça Deus na tua vida. Reconheça Deus nos teus negócios. Reconheça Deus na tua família. E eu tenho certeza que tudo lhe irá bem. O diabo muitas vezes tenta nos passar a chinela. Muitas vezes ele tenta nos derrubar, nos desanimar.
Sabe por que ele faz isso, meu amado? Porque ele tem inveja. Tem inveja. Porque ele sabe o bom que te aguarda. Ele sabe. Por isso não desista, não, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé aqui, amados. Concluindo aqui, grandes coisas o Senhor ainda pode fazer. Grandes coisas o Senhor ainda pode fazer.